A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje vamos começar a conhecer a história de uma mãe que sofreu muito. Talvez seja a história mais sangrenta e violenta que eu já tenha contado por aqui. Trata-se do martírio de uma mãe cujo nome desconhecemos. Essa mãe tinha 7 filhos. Ela viu o sofrimento dos 7 filhos sendo martirizados e depois ela mesma foi vítima do martírio. Porém, diferente do que você pode estar pensando, em nenhum momento ela murmurou, chorou ou tentou impedir que seus filhos fossem mortos. E sabe por quê? Porque ela era uma judia muito temente a Deus e jamais iria educar os seus filhos para perderem as suas almas. Ela preferiu ver seus filhos mortos a ter que ver eles renunciando a Deus e perdendo a vida eterna. Nesse modo, ela foi a primeira a incentivar que os filhos preferissem o martírio a renunciar ao Deus de Israel. Em 169 a.C., Antíoco legislara no sentido de os povos conquistados terem de se adaptar às leis e costumes pagãos, fazendo com que o povo judeu adorasse a outros deuses e comessem carne de porco. Numa tentativa de acabar com o que eles chamavam de rebeldia dos hebreus, que se recusavam a comer carne de porco por 3 motivos. A abstenção baseava-se numa lei dos judeus que já vinha do tempo de Moisés. Os judeus não podiam comer carne alguma que antes tivesse sido usada em rituais pagãos. E por fim, era proibida também essa prática no meio do povo do judeu, pelo fato do porco ser tido como um animal impuro. A recusa dos judeus em aceitar a lei de Antíoco era considerada por este como um desafio atrevido à sua autoridade e à união dos povos conquistados, mais fáceis de governar, e assim se evitaria qualquer tipo de revolta. A unidade religiosa e cultural dos povos conquistados era absolutamente necessário para que reinasse a paz em todo o império, que incluía também a Síria e Judá. Dadas essas explicações, vamos aos fatos. Porém, o relato dos 8 martírios é longo e por isso vou contar pouco a pouco. Apesar de ser uma triste história, nós cristãos devemos nos abastecer de histórias como essa, que demonstram a força e a coragem de uma mulher e de como seu testemunho de fé influenciou diretamente seus filhos a vivenciarem também uma fé inabalável. É impressionante todo o relato. Você não pode perder. Sabemos que no nosso país não somos obrigados a passar pelo martírio, pois temos liberdade religiosa. Mas ao ouvir os relatos, vamos perceber que assim como eles foram fiéis a Deus, não se rebaixando a atender outros deuses naquela época, hoje nós passamos pelo martírio velado, sem sangue. Porém, devemos a cada dia martirizar as nossas vontades, desejos pecaminosos e assim martirizar a nossa carne. E só assim seremos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Pois se por amor a Deus não formos capazes de sacrificar nada e nem ninguém nas nossas vidas, que tipo de cristãos somos nós? Se não temos força para nos afastar do pecado e da vida velha, imagine se acontece algo no nosso país que venha querer nos forçar a dizer que não somos mais cristãos. E aí? Será que suportaríamos ou iríamos ceder aos caprichos de gente má que governa sem temor a Deus? O relato desse derramamento de sangue que vamos conhecer está no Antigo Testamento, no livro de 2 Macabeus, capítulo 7. Abra sua Bíblia e acompanha comigo dos versículos 1 ao 5. E vamos conhecer como se deu a morte do primeiro dos 7 filhos dessa mulher, e amanhã continuaremos a conhecer as outras mortes. Havia também 7 irmãos que foram um dia presos com sua mãe, e que o rei, por meio de golpes de azorrague e de nervos de boi, quis coagir a comerem a proibida carne de porco. Um dentre eles tomou a palavra e falou assim, em nome de todos: que nos pretendes perguntar e saber de nós? Estamos prontos a morrer, antes de violar as leis dos nossos pais. O rei, fora de si, ordenou que aquecessem até a brasa assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que cortassem a língua do que falara por todos e depois que lhe arrancassem a pele da cabeça e lhe cortassem também as extremidades.
Tudo isso à vista de seus irmãos e de sua mãe. Em seguida, mandou conduzi-lo ao fogo inerte e mal respirando para assá-lo. Enquanto o vapor da assadeira se espalhava em profusão, os outros, com sua mãe, exortavam-se mutuamente a morrer com coragem. É de arrepiar só de ouvir a narração. E essa mãe que viu essa cena com o primeiro filho ainda teve coragem de exortar os demais para que morressem por amor a Deus. Nossa, não dá nem para imaginar. Qualquer um de nós estaríamos em prantos e certamente voltaríamos atrás, ainda dando aquela velha desculpa que escutamos a toda hora. Olha, não tem problema você fazer isso ou aquilo, não tem problema você cometer aquele pecado que hoje já está tão normal. Deus te quer feliz, Ele não te quer triste. Vai lá e viva tudo que tiver de viver. Aí os bobinhos dos cristãos atuais, que parecem mais umas Marias com as outras, vão lá e se esparramam no pecado. E ainda dizendo que Deus se agrada dessa alegria toda. Viu quão diferentes somos dessa mulher? Em meio ao sofrimento, ela exortou os filhos a não renunciarem sua fé. Mas amanhã comento mais sobre a coragem e a fé dessa mulher. Você não pode deixar de compartilhar essa história com mais pessoas, em especial com as mães que você conhece. Essa mulher deve servir de exemplo para todos nós. Seja luz e espalhe o Evangelho. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho. Me ajude nessa missão de evangelizar e levar a palavra de Deus através das mulheres da Bíblia. E até amanhã, se Papai do Céu nos permitir.